Tem gente que, quando ouve falar em pente fino do INSS, fica até arrepiado, não é mesmo? Pois é, ele está de volta. E quem conversa conosco hoje sobre este tema é o advogado, especialista em direito previdenciário, doutor Rafael Cimino. Olá, Rafael, seja bem-vindo. Olá, Salim. Olá, pessoal. Como é que vai? Tudo bem? Prazer estar com vocês. Pois é, então conta pra gente um pouco sobre esse pente fino de 2024 e como é que ele vai funcionar. Bom, Salim, a gente nem chegou no final de 2023, ainda já estamos falando de 2024, né? O governo federal está em ritmo bem acelerado com relação à organização desse pente fino. A ministra do Planejamento, a ministra Simone Tebet, ela colocou como um ponto focal do governo no ano que vem a redução de custos, né? E por conta disso, o objetivo vai ser cortar de 12,5 a 20 bilhões de reais em benefícios que eventualmente estariam sendo recebidos de maneira equivocada. Seriam tão altos o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez e o BPC da LOAS. A gente não foi notificado ainda, não há na imprensa nenhum tipo de informação a respeito de parâmetros desse novo pente fino. Isso vai mudar alguma coisa com relação aos pente finos dos governos anteriores. Vamos lembrar que o pente fino começou no governo do presidente Michel Temer, né, e foi dado sequência no governo do presidente Bolsonaro. No governo do presidente Lula, nesse primeiro ano de 2023, a gente não teve ainda nenhum pente fino, mas aí então surgiu a notícia de que isso pode acontecer, né? Então, tomando como base o que aconteceu nos governos anteriores, a gente pode traçar então um possível público-alvo, que seriam então aquelas pessoas que estão com benefício sem data de cessação definida, pode acontecer às vezes de um auxílio-doença ter sido concedido sem uma data fim, né? E também pode ser um público-alvo aquelas pessoas que tiveram benefício previdenciário ou benefício assistencial, mas têm menos de 6 meses que passaram por uma perícia de revisão, né? Uma perícia de confirmação se o motivo que deu causa a esse benefício persiste ou não. Normalmente, as pessoas são notificadas, são cientificadas da convocação dessa perícia através de cartas que são enviadas com aviso de recebimento digital, lá no endereço que você cadastrou no portal Meu INSS. Então, uma dica que a gente já deixa aqui é justamente a pessoa deixar o endereço lá no portal Meu INSS atualizado, sob pena de eventualmente ter uma surpresa desagradável. Bom, e tem alguma dica aí que já pode deixar para quem está acompanhando a gente agora? Bom, a primeira dica, como eu disse, é aquela com relação ao portal INSS, manter o endereço atualizado, até porque ninguém gostaria de ser surpreendido, né? Já pensou se você deixa o seu endereço desatualizado e aí chega uma carta dessas lá no novo morador, uma casa que você já morou e não mora mais, né? Essa pessoa recebe, o INSS vai achar que você recebeu, mas você não marcou perícia, né? Então, se você não marcou perícia, o INSS vai entender o quê? Que você não quer o benefício. E aí o benefício vai ser suspenso, vai ser uma surpresa que não vai ser nada agradável, né? Então, o primeiro ponto é justamente deixar o seu endereço atualizado. Outro ponto super importante é com relação à documentação médica. Por quê? Essas pessoas que são ponto focal dos pente fino, que é auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e BPC-LOAS deficiente, normalmente são pessoas então que passam por perícias médicas. Então, o ponto focal seria deixar o quê? A documentação médica atualizada, com laudos, atestados, exames e receituários. A respeito do receituário é muito interessante, porque muita gente não dá muita ideia para a receita, não. Porque às vezes joga a receita fora porque o remédio já venceu, ou entregou a receita na farmácia porque tem que deixar a receita lá. Gente, muito cuidado, porque a receita é uma pista enorme de que você pode ter tido uma piora no seu quadro clínico. Vamos parar para pensar o seguinte: você toma hoje um medicamento que está prescrito com uma dose de 10. No mês seguinte, o médico te prescreve 20. Ora, ninguém aumenta a dosagem de medicamento também. É claro que teve uma piora, né? Então, esse aumento de dosagens é super importante e para o advogado e para o médico perito que está analisando a situação, isso são pistas maravilhosas, né? Então, guarde a receita. Se você tem que deixar na farmácia, tem que deixar na prefeitura, faz um xerox dela, guarda ela que é super importante para você no futuro. Com relação aos outros documentos médicos, lá os atestados, exames, o laudo de atestado é sempre bom estar atualizadinho. Com relação a exames, eu quero destacar aqui com relação a exame ortopédico, de um modo geral, né? E também exames de coluna, que aí vai para o lado da neurologia também, alguns, dependendo do problema de saúde. Ortopédico ou neurológico, é super importante o exame de imagem estar atualizado há pelo menos 6 meses. Tá? O INSS e também a perícia judicial pede para que isso esteja atualizado há pelo menos 6 meses. Dando com isso alinhadinho, a pessoa com certeza já está no caminho certo para poder fazer uma perícia de sucesso.
Um outro ponto, uma última dica que eu queria deixar para quem vai eventualmente ser convocado para uma perícia dessa de revisão de pente fino, ou então vai fazer uma perícia no INSS no futuro, coloque a sua documentação médica na ordem cronológica. Por quê? Porque o médico perito que vai te receber, ele não te conhece. É uma pessoa que vai resolver a sua vida ali em poucos minutos. Então, facilita o trabalho dele, coloca a documentação em ordem cronológica, ou seja, em ordem de data, para ficar muito mais fácil a compreensão dele a respeito do seu estado de saúde. Bom, Sarinho, basicamente é isso aí que eu tinha para traçar de dicas aí para quem está acompanhando a gente. Muito bem, doutor Rafael. Muito obrigado aí, viu? Até a próxima. Abraço, Salinho, sempre à disposição de vocês. Se você perdeu algum dos programas anteriores do nosso Direito em Foco, basta acessar o canal do Barbacena Online no YouTube, que você terá todos os programas no conforto aí do seu celular, no tablet ou até no seu computador. E se você tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum tema para o Direito em Foco, entre em contato com a gente. Tem um novo número agora, que é exclusivo para o Direito em Foco. O código de área é 32, o número é 991 35 38 51. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade.